Olá, vamos dar continuidade a mais uma aula da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2020, cujo tema é Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Eu sou Maiara Geraldino dos Santos, terapeuta ocupacional da APAE de Pinhal, formada pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e pós-graduada em Neuroreabilitação Infantil pela Unicamp. Vou dar continuidade ao tema Como lidar com o desenvolvimento neuropsicomotor atípico na escola regular, barreiras e facilitadores no processo de inclusão. Terapia ocupacional no contexto escolar, a interface saúde-educação. A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, o CID-10, define transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares, dificuldade de aprendizagem, como perturbações que interferem nas realizações escolares ou nas atividades de vida diária, nos quais ambas as habilidades aritméticas e de leitura ou de soletrar estão significativamente comprometidas, mas na qual o transtorno não é explicável, apenas em termos de retardo mental ou aprendizagem inadequada. Atualmente, a inclusão escolar é um dos temas mais discutidos no campo da educação em todo o mundo. A mudança do modelo de integração-reabilitação, que por muito tempo predominou na educação para o modelo inclusivista social, trouxe consigo a ideia de que o déficit individual deixa de ser visto como responsabilidade única do indivíduo, que o apresenta, e passa também a ser a responsabilidade do meio onde ele vive. Isso envolve aceitar as crianças com necessidades educacionais especiais como elas são, com suas diferenças individuais. Antes de falar sobre a terapia ocupacional atuando no contexto escolar, vamos entender um pouquinho o que é a terapia ocupacional. Ela é uma profissão da área da saúde e da educação, cujo objetivo principal é promover a independência e a autonomia das pessoas em suas diversas atividades no dia a dia e nos seus diferentes ambientes de participação, como escola, trabalho, lazer e o lar. Por meio das intervenções, o terapeuta ocupacional busca a prevenção e a promoção da saúde, prevenindo incapacidades, melhorando, mantendo ou restabelecendo um maior nível de funcionalidade em pessoas acometidas por doenças agudas ou crônicas, com disfunções físicas, desajustes psicossociais, doenças mentais, atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor, dificuldade de aprendizagem, entre outros problemas que interferem em sua qualidade de vida e na participação social. A terapia ocupacional no contexto escolar, interface saúde-educação. O trabalho em parceria entre professores, TOs e outros serviços de apoio aos estudantes com necessidades educacionais especiais tem sido considerado fundamental no sistema educacional, e vários estudos apontam para o trabalho colaborativo entre o terapeuta ocupacional e o professor. O terapeuta ocupacional no contexto escolar pode instrumentalizar o aluno e a escola com a utilização de diversos recursos e tecnologia assistiva, participar das atividades escolares, orientar e assessorar a equipe educacional e, não menos importante, dar assessoria às famílias dos alunos com necessidades educacionais especiais, além de realizar adequações ambientais. Na escola, cabe ao terapeuta ocupacional realizar a adaptação postural do aluno em sala de aula, com a adequação de cadeiras de rodas e carteiras escolares, a utilização de cadeiras de posicionamento, que facilita o transporte e o contato olho a olho entre o professor e o aluno, promover adequações posturais em atividades complementares e de lazer. Também cabe a ele indicar e confeccionar recursos de tecnologia assistiva, e também pode contribuir para a constituição de ambientes acessíveis e confortáveis, primeiramente avaliando as barreiras arquitetônicas presentes nos diferentes ambientes da escola e propondo soluções a partir das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, como, por exemplo, a introdução de rampas, elevadores, barras de apoio, parques e pátios acessíveis, brinquedos adaptados e inclusivos, assim como a indicação de iluminação adequada, a introdução de diferentes sinalizações e sistemas de alerta, tátil, visual e auditivo, e também do melhor posicionamento do aluno no mobiliário e dos móveis no espaço, de forma a facilitar a participação de todos. Vamos pensar em um exemplo prático.
o melhor amigo de um aluno com paralisia cerebral hemiparética, à direita. Deve ficar sentado, sempre que possível, à direita desse aluno. O material do aluno também deve ser colocado deste lado, para que haja transferência de peso para o lado comprometido. Vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia assistiva, que é um instrumento catalisador e estimulador na construção de novos caminhos e possibilidades para o aprendizado e desenvolvimento dos que apresentam algum tipo de deficiência, pois disponibiliza recursos para o empoderamento dessa pessoa, permitindo que possa interagir, relacionar-se e competir em seu meio com ferramentas. É importante ressaltar que os recursos de tecnologia assistiva constituem-se como mediadores e potencializadores da interação social da pessoa com deficiência no mundo. Ela é um auxílio que promoverá a ampliação de uma habilidade funcional deficitária ou possibilitará a realização da função desejada e que se encontra impedida por circunstâncias da deficiência. A tecnologia assistiva na educação é o meio pelo qual esse aluno possa fazer do seu jeito e assim ele se tornará ativo no seu processo de desenvolvimento e aquisição de conhecimentos. A terapia ocupacional e a tecnologia assistiva. A fim de favorecer o processo de ensino e aprendizagem, o terapeuta ocupacional poderá confeccionar ou indicar a utilização de recursos, como, por exemplo, um plano inclinado, lápis e canetas com diâmetro maior, informação emborrachada, órteses, pautas ampliadas, textos emborrachados e computadores acessíveis. O profissional poderá também ensinar os educadores e familiares a confeccionar os recursos de acordo com as necessidades encontradas. Agora, vou mostrar um pouquinho das adaptações de jogos e materiais escolares. Jogos utilizados em sala de aula também podem sofrer adaptações para que o aluno consiga participar com autonomia. No primeiro jogo, vemos um quebra-cabeça com velcro. No segundo, um jogo de dama adaptado para a extensão dos dedos. Aqui vemos engrossadores de lápis, pincéis, giz de cera, rolo de pintura, entre outros, que podem ser confeccionados com espuma macia, emborrachados como EVA, uma bola de borracha, bombinha de sugador de leite, esponja e outros materiais. Aqui vemos alguns exemplos de adaptadores que podem ser encontrados no mercado da tecnologia assistiva. Durante a escrita ou desenho, é comum quebrar a ponta do lápis. Será que é possível o aluno fazer a ponta de seu lápis se consegue manejar bem somente uma das mãos? Sim, é possível, com a adaptação de apontador. Nesse caso, vemos o apontador fixo e um pedaço de madeira. E isso nós podemos confeccionar na escola, em casa. Aqui vemos dois tipos de tesouras adaptadas. A primeira com arame revestido, que exige o movimento de abrir e fechar a mão. A segunda com suporte físico, que exige somente o movimento de bater. As duas podem ser confeccionadas na escola. Nesse slide, mostro algumas adaptações facilitadoras para as atividades de vida diária e prática de qualquer pessoa com deficiência, como aparador de comida, que pode ser colocado em qualquer prato, adaptador de copo, engrossadores de talheres, facilitadores para abertura e fechamento de zíper e botão. Aqui temos a calçadeira e recursos de acessibilidade relacionados ao uso do computador. Portanto, a ação da terapia ocupacional tem sido voltada para a construção da inclusão junto aos alunos, familiares e educadores, e não somente para o desenvolvimento de habilidades para adaptação ao meio educacional ou para a minimização de incapacidades. A meta do TO no espaço escolar é o fortalecimento da potência de ações dos educadores e dos educandos, facilitando a emergência de soluções para os impasses a partir do próprio grupo, utilizando-se de diferentes atividades adequadas às necessidades de cada realidade. É nesse contexto que o terapeuta ocupacional coloca-se como um profissional essencial nos processos de inclusão, em razão da possibilidade de fornecer subsídios para a adaptação de todos os envolvidos, professores, pais, sociedades e os próprios alunos. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Obrigada. Espero ter contribuído e esclarecido um pouquinho mais sobre o assunto na formação de vocês. E não percam as 2 últimas aulas do curso com a nossa convidada especial, Mariana Ribeiro.